Hello, my friends, tudo bem? Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar o diagrama de Venn, que é um gráfico que a gente consegue utilizar aqui no Tableau. Então, se você procurar no Google, né, por diagrama de Venn, com dois N's, você vai encontrar várias fotos aí, né, que remetem um pouco sobre conjuntos, sobre, né, a participação que a gente tem em comum entre dois dados. Então, para isso, eu estou com o meu Tableau Public, já conectei a minha base, que é o Order Sample Superstore. Então, basta você clicar aqui em Data, né, New Data Source, e se conectar à sua base aqui dentro, né, do Sample Superstore. Eu já dividi aqui em pastas para ficar mais organizado, e vamos lá. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Repara que dentro do meu segmento, né, quando eu arrasto para Filters, eu tenho Consumer e tenho Corporate. Então, a gente vai precisar destacar esses dois itens aqui em um campo calculado. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em Create Calculate Field, vou chamar ele de Diagram, Venn, e aqui a gente vai fazer um if da seguinte forma. Se o meu segmento for igual a corporate, por exemplo, e aí lembra que a gente precisa escrever igualzinho para lá, eu vou retornar 1. E aqui eu vou fazer um else if, né? Que se o meu segmento for igual, por exemplo, a consumer, e aí não importa a ordem que eu estou fazendo, ele vai me retornar 2 aqui nesse caso. Fazendo isso, eu tenho o meu end de cá. Então, se o segmento for corporate, retorna 1. Se o segmento for consumer, retorna 2. Vou dar um OK. Ele vai vir para cá, né, para a minha parte de valores. Eu vou arrastar ele para cá. E agora que ele está aqui, o que a gente precisa fazer? Eu vou converter ele como dimensão. E dentro de dimensão, eu vou trazer ele aqui também, né, como contínuo. Então, agora eu vou ter ele dentro de dimensão e contínuo. Vou arrastar ele para cá, para columns. E aí repara que eu tenho 1, 2 e tenho outro valor nulo aqui. O que é esse valor nulo? Se você lembrar nos nossos segmentos, né, quando a gente foi desenvolver aqui, a gente tinha uma outra segmentação que era o home office. Então, nesse caso, o home office aqui ele não vai entrar para essa comparação que a gente quer fazer. Então, eu vou clicar com o botão direito nele e vou clicar em Hide Indicator aqui para a gente ocultar ele aqui por enquanto. Agora que eu fiz isso, o que eu preciso pegar aqui? Eu vou arrastar a minha segmentação aqui para dentro de Color e automaticamente eu vou ter aqui ele nesse formato. Ao fazer isso, o que a gente pode fazer nesse caso, né? A gente vai vir aqui agora e vai mudar ele para Circle. Então agora a gente tem o nosso círculo de cá. E ao fazer isso, o que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui nessa linha do Tableau e a gente vai aumentar aqui um pouquinho do tamanho dele, né? Para que a gente tenha ele aqui num formato um pouco mais visível, digamos assim. Ó. Então, repara que tem meio que uma linha quase que invisível aqui embaixo, onde a gente consegue aumentar e deixar ele aqui de cá. Para a gente poder fazer agora o outro valor que a gente tem que fazer, a gente vai precisar criar um campo calculado aqui em cima. Só que antes da gente criar esse campo, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte: eu quero trazer aqui para o meu segmento também no label, para que a gente tenha aqui escrito o nome dele, e eu quero pegar aqui também uma contagem, por exemplo, de clientes. Então eu venho aqui em Customer, repara que eu tenho o Customer ID dele, e eu vou trazer com o botão direito para cá, e repara que ele está aqui como dimensão, né? Eu vou trazer ele para cá, para que a gente possa fazer uma contagem distinta dele. Então, eu vou selecionar Count Distinct e agora eu tenho eles do lado de cá, tanto a minha categoria quanto o meu valor. Então, vou vir aqui em Label, vou colocar ele para ficar exibido na parte embaixo aqui, né? E vou dar uma editada nesse carinha. Onde está o meu segmento? Vou colocar ele em negrito, vou deixar no tamanho 9. E o meu valor aqui, vou dar um Ctrl B e vou deixar num tamanho aqui 12 por enquanto. Vamos ver como é que fica. Beleza, acho que a gente pode até dar mais um espaço aqui. Então, tenho o meu corporate e tenho o meu consumer aqui por enquanto. O que eu preciso fazer agora? Eu vou dar dois cliques aqui em cima e eu vou criar um outro campo que vai ser uma média de zero. Por que essa média de zero? Porque esse número depois ele vai servir para a gente colocar o valor total da soma desses itens aqui. Então, agora que a gente criou esse segundo, eu vou vir aqui, vou remover todos os campos dele e vou deixar ele como text, porque agora ele vai aparecer para mim somente o ABC. Fazendo isso, eu vou clicar com o botão direito de novo, né, em Customer ID e vou arrastar ele para texto, trazendo ele como contagem distinta. Ao fazer isso, eu posso dar uma formatada nesse cara também, deixar ele aqui com um tamanho 14, acho que ele pode ser até um pouquinho maior que os outros, e vou dar um Apply. Então, eu tenho ele aqui agora, beleza. O que a gente precisa fazer? A gente clica agora, então, no nosso eixo aqui em cima e a gente vai clicar em Dual Axis. Ao fazer isso, repara que ele praticamente, né,
já está quase no formato que a gente quer. O que a gente precisa fazer? Somente chegar essa barrinha um pouco para cá, para que a gente tenha de fato um número aí, né, dentro do outro. O que a gente precisa fazer agora? Algumas formatações para a gente finalizar o nosso gráfico. Repara que aqui em cima eu posso vir em Color e diminuir um pouco a opacidade dele, para que agora eu tenha um destaque maior para esse número aqui. Ao fazer esse número, eu posso vir aqui também e pintar ele de branco, para que ele dê um destaque maior sobre os dois retornos azuis. Então agora eu tenho o meu total de K. Poderia até colocar um nome aqui em cima dele, né? Tipo um total aqui, nesse caso de K. Eu acho que ficaria talvez bacana. Só que aí, esse total aqui, a gente diminui um pouco o tamanho dele, para que o enfoque fique maior de fato no número. Então agora é formatação. Botão direito, a gente clica aqui em Show Me Header, para tirar o header de cá, e a gente clica aqui em Format, por exemplo, e a gente pode começar a querer tirar essas linhas, né, as grades que ficam em volta aqui. Então repara que quando eu clico com o botão direito aqui, em Format, dentro das minhas grades aqui, das minhas bordas, eu posso tirar o Row Divider, que é esse daqui, que vai tirar as minhas linhas aqui de divisão, e posso tirar o Column Divider também, ele vai tirar essas colunas de cá. Então repara que nesse formato aqui, a gente já conseguiu construir o nosso gráfico. Vou renomear ele aqui para 2.0 slice diagrama de Venn e, tecnicamente, a gente tem o nosso gráfico aqui. Basta a gente colocar em uma visualização ou algo nesse sentido. Então, a gente já tirou ele aqui, tem as nossas informações de cá, e aí você pode escolher se você quiser trazer elas para cima, por exemplo, ou algo nesse sentido, você pode movimentá-las aqui também sem nenhum problema. Então, o vídeo era bem simples, espero que você tenha gostado e até mais.